Bora. Fala pessoal, sejam bem-vindos a sentar com a gente e bater um papo de gente grande. Hoje vamos unir o mundo da corrida com um tema super interessante: suplementos manipulados. Muita gente que treina, seja corrida, academia ou qualquer outro esporte, busca melhorar o desempenho, ter mais energia e recuperar melhor o corpo. E para isso, a suplementação pode ser uma grande aliada. E tem mais. A gente também vai falar sobre a suplementação voltada especialmente para as mulheres com foco na saúde feminina. E para conversar sobre este tema, eu trouxe uma convidada maravilhosa, especialíssima, Gorete, que é dona proprietária da Vicofarma. Seja muito bem-vinda, Gorete. Oi, Suara. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. E é isso. Vamos começar logo com o básico. E eu queria saber qual é a diferença entre os manipulados e os industrializados. E o que faz dos manipulados serem tão interessantes para a gente? Suara, veja só. A parte da suplementação manipulada caracteriza-se pela individualidade, né? Sabemos que cada um é um corpo, cada um é uma pessoa e cada um tem a sua necessidade. Então, a diferença da indústria para a manipulação é justamente isso. É adequar aquilo que realmente a gente precisa. E, além disso, também tem as formas farmacêuticas, que às vezes a gente encontra um pouco de dificuldade de tomar uma cápsula e a gente pode manipular de uma forma mais prática, onde o paciente tem uma melhor adesão à suplementação. Perfeito. Então, falando assim, pra gente, né, corredor, que a gente, nesse mundo da corrida, porque o café com pace, afinal de contas, a gente tem que falar no mundo da corrida. Existe suplementação manipulada para que a gente possa aí estar dando melhor desempenho para esse esporte? Com certeza. Geralmente a suplementação de carboidratos, elas podem vir associadas, né? A gente fazer um blend de carboidrato, frutose, malto, palatinose. E aí juntar com a cafeína, ou juntar com sal, ou juntar com a taurina. Então, realmente, a gente pode usar vários ativos dentro de uma formulação só. Entendi, perfeitamente. Gorete, agora eu queria, fora essa questão, né, da performance que a gente busca e tudo mais, mas tem um tema que eu queria muito conversar contigo e eu sei que você deve estar super por dentro, que é com relação à saúde feminina. Eu vejo muitas mulheres saírem de casa buscando um escape. E a gente não sabe o quanto elas estão passando. Muitas não falam sobre o assunto. Mas a gente sabe que a saúde feminina engloba várias temáticas, e entre elas a menopausa. E falando na menopausa, falando nesse tema tão complexo e tão escuro, eu digo escuro porque assim, o que eu sinto é que as pessoas têm vergonha de conversar e de aceitar, talvez, né? O que é que a gente pode efetivamente falar sobre isso aqui junto com os fármacos manipulados, né? Na verdade, é como eu sempre digo, a menopausa, né? Ela é a data da nossa última menstruação. Sim. E não deixa de ser um tabu. Uhum. Nós mulheres sentimos muita vergonha em dizer que estamos passando por essa fase. É verdade. Até porque muitas pessoas, elas veem isso como sinônimo de velhice. Exato. E na verdade não é. É o ciclo natural da vida. Quando a gente começa a produzir os hormônios que a gente tem a menarca, a gente começa a não ter tanta produção de hormônio e aí vem a menopausa. Uhum. E muitas mulheres passam por isso despercebidas, porque elas sentem, mas elas não externam isso. Por vergonha, por tabu, por preconceito. Por falta de informação, não é? Também. E aí não buscam a ajuda de um profissional. E sabe o que é que eu percebo muito, Gorete? E que toca assim na vida pessoal, íntima de cada uma, e que esse fato destrói lares. Isso. É a perda do libido. Né? E a gente sabe que tem tantos mecanismos, tantas ferramentas que a gente pode utilizar efetivamente, não só para dar uma chama, mas também para facilitar, porque muitas vezes na menopausa
corrija-me se eu estiver errada, mas a mulher passa a ficar mais seca, a mulher passa a estar mais irritada, ela precisa de cuidados especiais, né? E o que é que você poderia, assim, com sua experiência, trazer para a gente sobre esse fato das mulheres estarem tão perdidas e sua experiência mesmo de falar dessa questão e tudo mais? Na verdade, é como eu sempre digo, nós mulheres precisamos ir buscar profissionais que trabalhem realmente dando uma vida nova a essa fase que a gente passa. Além da perda de libido, alteração de humor, o sono, inquietação, muitas mulheres começam a pegar peso e não conseguem mais regredir. Então, tudo isso são sintomas dessa fase que a gente passa. E precisamos procurar realmente profissionais, né, que ajudem a gente nessa fase. E a parte de manipulação é o que eu sempre digo, é a suplementação daquilo que está faltando. Se eu deixei de produzir um determinado hormônio, seja ele a melatonina, que é o hormônio do sono, seja ele a vitamina D, que é um hormônio que faz parte de inúmeras reações do nosso organismo, o estriol, o estradiol, o testosterona, o progesterona, então são inúmeros hormônios que a gente tem no nosso corpo e que chegam a determinada fase que a gente precisa fazer a suplementação dele. Claro. O que é a suplementação? É completar aquilo que a gente não produz mais com a quantidade exata. Perfeito. É feito um carro, né? O carro só anda com gasolina ou com combustível. Isso. Então a suplementação vem para isso, para dar à pessoa o que ela precisa para ter uma vida normal. Justamente, ter uma qualidade de vida, ter um bem-estar, ter saúde. E muitas mulheres ficam paradas no tempo e no espaço esperando não sei nem o quê. Engraçado, tem muita casa que se acaba, né? Tem muito relacionamento que se acaba por simplesmente vergonha de falar, de ter uma conversa aberta com o marido, de dizer, poxa, eu tô passando por isso. E o incrível, ainda hoje eu percebo, sinto que existe esse bloqueio para tantas pessoas. Por exemplo, minha mãe nunca conversou comigo sobre isso. Eu não sei se a sua toca nesse assunto. Enfim, o fato é que a minha mãe, eu fiquei sabendo um dia desse, que ela faz reposição hormonal. Da forma dela, isso. Com acompanhamento voltado do profissional que cuida ela, dela, justamente. Exato. E ela nunca me falou. E o mais engraçado ou dramático da história, eu falei pra ela, eu disse, mãe, eu acho que eu estou entrando na menopausa. Sabe o que ela fez? Tu não vai acreditar, não. Ela riu. Aí eu não entendi. Eu disse, por que a senhora tá rindo? Ela deu aquela risada como quem disse, eita, se lascou. Pois é. Mas ela não falou. Não fala. E assim, quer dizer, a própria mãe da gente não toca. Não instrui. No assunto, né? E assim, hoje a gente tem tanta informação através de tantas coisas, mas como é vergonha? É o tabu. A gente acaba não se sentindo à vontade para ir atrás de informações. Isso. Onde possa... E assim, como você falou, sua mãe faz a reposição hormonal dentro das condições dela. Sim. Conforme o profissional que acompanha ela faz. E a gente sabe que existem mulheres que podem fazer, que não podem fazer, mas existem outras opções, né, sem ser o hormônio propriamente dito. E aí, essas pessoas, essas mulheres, elas precisam procurar um médico, uma nutricionista que trabalhe com saúde da mulher. Perfeito. Você falou que fora os hormônios, você conhece outras... Tem outros ativos que a gente trabalha que podem induzir a produção, não propriamente dita a utilização do hormônio. Entendi. Entendeu? E aí existem várias nutricionistas que trabalham com saúde da mulher, junto com o médico, atividade física. E aí esse é um grupo multidisciplinar. Perfeito. Interessante seria se a gente conseguisse juntar essas pessoas, especialidades, justamente, e conversar. Perfeito. Adorei saber isso. Inclusive, eu não sabia que a nutricionista, eu digo assim, que
existiam alimentos, né, que poderiam ativar, como você Isso. falou, essa produção ou essa minimização, digamos, de efeitos tão fortes que a gente sente. Mas também existe uma série de ativos que conseguem também aliviar esses sintomas da gente. E assim, em relação à nutrição, a gente pega um profissional de nutrição que trabalha todas as fases da mulher, todos os ciclos da mulher, né? Que a gente sabe que a mulher, ela vive de ciclos, né? Quando sai de menina para moça, adolescente, adulta, aí a gente envelhece. Então, existem profissionais que cuidam de toda essa transição. E aí é quando eu digo, é um trabalho individualizado, um trabalho multidisciplinar. É verdade. E eu acho que até a dermatologista também, né? Porque a gente sabe que a menopausa traz queda de cabelo, enfraquecimento de unha, pele, ressecamento, tudo isso. E aí elas também entram com isso aí, né? Me diga uma coisa, ressecamento, isso muito me interessa. A gente fica seca por dentro também, não é só por fora. Isso é fato. Existem coisinhas, né? Existe, veja, o que a gente fala muito é em relação ao óleo de coco. Certo? E o óleo de coco a gente pode usar de diversas formas. A gente pode usar como um spray, né, na região toda da vagina. A gente pode usar em cápsulas de tapioca. Gostei da tapioca. Pois é, introduzir o óleo de coco na tapiocaps, que vai fazer a parte de hidratação, lubrificação. Tem o próprio óleo de coco que a gente compra, bota num blisterzinho de comprimido, bota no congelador e ali a gente tira e utiliza também via vaginal. É um pouco inconveniente porque ele derrete e escorre, diferente da tapiocaps. Mas o óleo de coco, ele é bem legal. É uma alternativa. É uma alternativa e super natural. Perfeito. E aí a gente pode também, uma opção manipular lubrificantes à base de óleo de coco. Quer dizer, as pessoas vão para um sex shop para comprar todos os brinquedinhos e até lubrificantes, mas tem vergonha de ir numa farmácia para comprar de manipulação para comprar se tem alguma coisa que a farmacêutica indique, né? E que a gente sabe que isso que a gente compra no sex shop são coisas industrializadas. Exatamente, eu ia dizer isso. Que existem os conservantes, os incômodos e às vezes dá uma alergia, alguma coisa. Enquanto a gente consegue fazer essa parte toda do óleo de coco, que é natural. Perfeito, perfeito. Inclusive eu queria dizer a você dizer novamente, que eu já disse várias vezes. Teve um momento que meu cabelo estava caindo e eu usei aquela fórmula que vocês têm do tônico capilar, Vico by Men. E tem também Vico by Fem. By Fem, o exatamente. E tinha a cápsula e tinha o sprayzinho. Tônico, isso. E impressionante. Impressionante. A minha cabeleireira, Leila, que eu brinco com ela, a minha cabeleireira, ela disse, Suara, o que foi que você fez? Porque seu cabelo chegou aqui de um jeito e hoje eu consigo segurar o volume, ele voltou. E a gente vê perceptível, assim, impressionante como a gente tem como as ferramentas pra gente. Porque, minha gente, olha, envelhecer não é fácil. Não é fácil. Dói, porque a gente se vê no corpo de uma menina. E a gente não se ajudar nessa fase é muito cruel. Então, assim, é importante ter acesso a essas informações para que as pessoas entendam que a gente cultiva o esporte, a gente está nas pistas, a gente está com toda a vitalidade, com toda a energia, quer fazer, quer acontecer. Mas a gente tem dentro de casa um leão para matar, que está dentro da gente, que a gente não consegue colocar para fora por vergonha. Pois é, e em relação também à corrida, tem momentos que nem energia a gente tem. Verdade. E que a gente pensa, não estou rendendo, o treino não está chegando, a gente não está conseguindo atingir o que a gente quer. Mas vai lá, vai procurar uma ajuda, conversa, procura ver, porque
a falta de energia está ligada, oxente, muito, 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 muito a isso. É verdade, é verdade. Eu queria dizer assim que é um assunto que muito me interessa. Eu quero tocar muito nesse assunto várias vezes, não só através de você, que eu tenho a maior confiança do mundo, e o legal disso é poder trazer pessoas aqui que são sérias para conversar com a gente, que a gente tenha assim essa abertura para conversar. Mas assim, já me veio a ideia assim de trazer dermatologista, ginecologista, que vão ainda mais dar a esse campo uma semente vai brotar flores aqui, né? E assim, esse papo pode se estender pela madrugada, que a gente vai falar aqui um monte de coisa. Pois é, assim, e que esse papo sirva de um alerta, Claro. né? Para essas mulheres que estão vivendo esse período, que não procuram ajuda, que acham que é normal envelhecer, mas não é normal envelhecer. É normal envelhecer, mas numa qualidade de vida, desfrutando da saúde que a gente tem que ter. Se a gente tem um acesso, por que não usufruir dela? Pois é. Dele, né? Perfeito. Gorete, eu só tenho a agradecer. É um papo rápido, é um papo assim bem informativo, que não se torne cansativo, mas assim a gente tocou em pontos sensíveis, sexualidade, pele, enfim, tudo mais. Eu queria dizer a você que esse conteúdo vai estar não só no YouTube, mas também na plataforma do Spotify, que a gente pode estar aí escutando de um trecho de casa para o trabalho, rapidinho, 10 minutinhos, está tudo ali na mão, e a pessoa, na mão não, nos ouvidos. E a gente, assim, ter acesso a essas informações dentro do nosso universo. E eu só tenho a agradecer a você por trazer essas informações, queria que você dissesse que onde a Vicofarma, ela está estabelecida aqui no Recife, como é que funciona, telefone de contato, Instagram, porque as pessoas precisam entender que lá vão ter acesso a tudo isso. E aí eu queria que você desse essas informações para os nossos ouvintes. Pronto, nós ficamos em Boa Viagem, né, na Conselheiro Aguiar, na Galeria Recife Trade Center. O nosso canal do WhatsApp é 819-7333-3800 e o nosso Instagram é @vicofarmarecife. Perfeito. E qualquer dúvida, procure o seu médico ou a sua médica, leva a receita, a gente tem lá os farmacêuticos para tirar qualquer dúvida, para esclarecer, e aí a gente está à disposição. Perfeito, Gorete, muito obrigada, valeu demais esse papo, e eu conto com você para outros Café com Pace. De duas umas, acontece de duas uma quando você se compara. Ou você fica na arrogância e se acha o cara ou a mulher super poderosa, e o outro é ridículo, é indesprezível, ou então você é o coitadinho, o pequenininho, e o outro é simplesmente o máximo. E não é nada disso, não. Cara. Né? Todo mundo tá na mesma vibe, pô.